Olá, boa tarde. Graça e paz, boa tarde. A irmã aqui presente. Estamos nesta tarde. Viemos aqui com alegria no nosso coração para adorarmos ao Senhor, para aprendermos do Senhor aquilo que é fundamental para que nós possamos viver nesta terra, nesses dias maus que estamos vivendo, né? Nós precisamos de nos agarrar no Senhor, nós precisamos de estar escondidos nele, para que nós possamos suportar. Que você seja bem-vindo, você que já está aí conosco, aqueles que ainda virão, né, estarão conosco nesta live, nesta tarde. Que Deus possa nos encher da sua presença nesta tarde. Que o Espírito de Deus possa ser presente aqui, nos nossos corações, nos lares que estarão conosco, que nos acompanharão, aqueles que também virão e depois para ouvir a palavra do Senhor. Que a doce presença do Senhor esteja sobre você, seja sobre o seu lar, sobre a sua família, hoje e todos os dias que permanecermos sobre esta terra. Nós vamos estar já em oração, nós vamos estar já dando liberdade ao Espírito de Deus, nós vamos estar já buscando a face do Senhor para que Ele seja servido das nossas vidas. Nós não temos nada de nós mesmos para oferecer, mas nós temos um Deus todo-poderoso, um Deus onisciente, onipresente, onipotente, que nos auxilia, que nos completa, que nos capacita para que possamos estar aqui nesta tarde. Senhor, muito obrigada, meu Deus, por poder estar aqui, ó Deus, para juntos podermos adorar e bendizer o nome do Senhor. Obrigado, ó Deus, pela oportunidade de estarmos aqui nesta live, Senhor, sermos, ó Deus, nas Tuas mãos um instrumento. É isso que queremos, Senhor. Eu quero dizer a Ti, eis-me aqui, Pai. Capacita-me, instrua-me, Senhor, conforme a Tua vontade, o Teu querer. Quero colocar cada vida presente, Senhor, nesta live, aqui presencial conosco, aqueles que virão e ainda ouvirão esta palavra, Senhor. Que o Teu Espírito, Senhor, seja, ó Deus amado, fale com essas vidas, que o Teu Espírito de revelação seja derramado sobre os nossos corações. Quero clamar, Senhor, pelo Teu Espírito de discernimento, Senhor, porque estamos vivendo nos últimos dias, Pai. Precisamos discernir aquilo que é Teu, daquilo que não é Teu, para que nós não venhamos a ser enganados pelo diabo, Senhor, sabendo, Senhor, que os dias são maus. Precisamos estar firmados no Senhor, precisamos, Senhor amado, estarmos, ó Deus, inabaláveis em Ti. Quero orar por cada vida, Senhor, que já está conosco aqui presente, Pai, nesta live, aqui, Senhor, presencial. Quero orar, Senhor, pelas famílias de Alto Taquari. Quero orar, Senhor, pelas famílias enlutadas, pelas famílias abaladas pela perca, Senhor, de um ente querido. Pai, só o Senhor, através do Teu Espírito, pode trazer, Senhor amado, consolo, alívio para esta dor neste momento. Senhor, em nome de Jesus, eu quero orar, Pai, pelas vidas, Senhor, enfermas, aqueles que estão nos leitos de hospitais, aqueles que estão em casa, mas estão, ó Deus, doentes, enfermos. Pai, em nome de Jesus, eu quero pedir a cura, Senhor, que o Senhor envie um anjo de cura sobre esses corações, sobre essas vidas, trazendo, Senhor, vida no físico, trazendo vida na alma, Senhor, trazendo vida no espírito, Pai. Que vidas sejam libertas, Senhor, de todo o cárcere do inimigo, de todas as amarras, de todas as prisões, Senhor. Que haja libertação, Pai, em nome de Jesus, porque a Tua palavra diz que Jesus, o nosso Salvador, veio para desfazer as obras do diabo, e todas elas são desfeitas pelo poder do nome de Jesus. Senhor, abençoa a nossa igreja, os ministérios. Eu oro, Pai, pelos líderes da nossa igreja. Eu oro pelos pastores, suas famílias, Senhor. Que o Senhor possa estar fortalecendo cada um no Senhor e na força do Teu poder. Que o Senhor possa estar trazendo vida abundante. Pai, eu oro pelos enfermos da nossa igreja, pelos pedidos de orações, Senhor, por cada membro, Pai.
em nome de Jesus, Pai, que o Senhor entre com providência em cada lar, desses que estão conosco agora online, Senhor, cada lar representado, cada família, Senhor, cada necessidade, porque o Senhor conhece todas as coisas, o Senhor sabe aonde cada um tem necessidade, o que necessita, Senhor. Mas queremos dizer, Pai, que o que necessitamos é o Senhor, porque o Senhor é suficiente para nós. O Senhor é tudo, o nosso refúgio, o Senhor é a nossa fortaleza. E se temos o Senhor, então temos tudo, nada nos falta. Eu te louvo por isso, Pai, porque temos a quem recorrer em todas as horas. Sabemos que não estamos sós nem desamparados, Senhor. Não estamos jogados ao léu da sorte. Sabemos, ó Deus, que Tu és o guarda de Israel, do Teu povo, Senhor, da Tua igreja, daqueles que clamam, daqueles que buscam o Senhor, daqueles que dependem de Ti. Pai, nós não temos recursos se não vier de Ti. 100% do que temos e que somos vem do Senhor. Reconhecemos a nossa pequenez, reconhecemos a nossa insignificância, reconhecemos que somos pó, mas servimos um Deus todo-poderoso, um Deus que é vencedor, e a Tua palavra diz que aqueles que estão em Ti são mais que vencedores. Pai, eu te louvo por isto, Senhor, pela vida, por termos o Senhor. Eu te agradeço, meu Deus, porque até aqui o Senhor tem nos ajudado, nada tem nos faltado, porque a Tua presença é tudo o que queremos. Eu entrego esta tarde no Teu altar, eu entrego as nossas vidas, cada família representada no Teu altar, que, Senhor, os nossos lares sejam alcançados nesta tarde, e que a Tua shalom, a bênção do Senhor, que acrescenta e traz vida, Senhor, seja derramada sobre a nossa família, sobre a nossa casa, todas as bênçãos do Senhor, que o Senhor tem para os Teus, eu entrego nas Tuas mãos e te adoro nesta tarde, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Quero agradecer a presença da Elaine, da Delcir, que saudade, Delcir, da Lucilene, da Jaqueline Bezerra. A Elaine, ela está pedindo oração pelo filho e nora de uma amiga, tomou a vacina, está com o vírus da Covid e está mal, e por todos os doentes que sejam curados por Ti, Senhor. É isso que temos clamado, porque só o Senhor pode curar, só o Senhor pode trazer vida, porque Ele é a cura. No final da nossa live, nós vamos estar orando novamente, viu, minha irmã? Por todos os pedidos de oração, vamos estar clamando ao Senhor, para que Ele abra as janelas dos céus, para que Ele traga cura, para que Ele traga vida, para que Ele traga libertação a todas as almas. Vamos nesta tarde nos revestir da armadura de Deus, porque sabemos que se nós não estivermos revestidos desta armadura, nós não temos como guerrear contra o inimigo. Nós precisamos das armas que o Senhor nos dá, as armas espirituais, porque as lutas que temos são espirituais. Também o pastor Cláudio está conosco, glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor pela vida do nosso pastor, que a Elaine também está em Londres. Ela está aqui em Londres e em Goiânia. Que Deus possa abençoar. Queremos agora nos revestir da armadura do Senhor, para que possamos vencer o diabo, vencer as hostes inflamadas do inimigo, só através de Deus, irmãos, pelas nossas forças, por aquilo que temos e somos, não conseguimos nada, porque as nossas lutas são espirituais. Então, se você tiver oportunidade de repetir conosco, se você tiver uma Bíblia aí e tiver condições de lê-la, se você estiver no seu quarto fechado, dobre os seus joelhos, esteja na presença do Senhor. Se você não puder, não tem problema, às vezes você está no teu trabalho, mas você se ligue com Deus agora, liga o seu coração, liga a sua alma do trono do Altíssimo, para que você tenha comunhão e esteja orando conosco. Também agradecemos a presença da Joana Paz, ela e a Lélia estão ligadinhas conosco. Glória a Deus, um beijo para vocês. Então, repitam conosco nesta tarde: Senhor, eu te peço
Me fortalece em ti e na força do teu poder. Reveste-me, Senhor, de toda a tua armadura, desde o alto da minha cabeça até a planta dos meus pés. Senhor, eu sei que a minha luta não é contra pessoas, não é contra carne, não é contra sangue, mas é contra Satanás, é contra as astutas ciladas do diabo, é contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Senhor, eu tomo toda a tua armadura para que eu possa resistir no dia mau e depois de ter feito tudo, ficar firme, inabalável no Senhor. Eu estou firme porque eu tenho cingido os meus lombos com a verdade. Eu visto, ó Deus, agora a couraça da justiça. Eu calço os pés na preparação do evangelho da paz. Tomo o escudo da fé, com o qual eu posso apagar todos os dardos inflamados do maligno de sobre a minha vida, de sobre a minha casa. Tomo também o capacete da salvação na minha cabeça, guardando, Senhor, a minha mente, guardando os meus pensamentos, guardando os meus sentidos, Pai, para que eles possam estar aguçados no Senhor e pelo Senhor. Purifica, Senhor, os nossos sentidos, purifica de toda a contaminação da carne, de toda a contaminação do pecado, de toda a contaminação do diabo, Senhor, para que possamos ser santos, viver em santidade, no temor do Senhor. E tomamos também na nossa mão direita a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, para que possamos estar vigiando em oração e súplica no Espírito, com toda a perseverança, para que nos seja dada, no abrir da nossa boca, a palavra com ousadia, com confiança, a palavra com intrepidez, para que possamos fazer notório o mistério do Evangelho do Senhor Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. O Gíglio, a Patrícia está também conosco. Seja bem-vinda, glória a Deus pela tua vida, pela tua família. E agora, meus queridos, nós vamos nos revestir de toda a segurança que o Senhor tem para nós do Salmo 91. Nós vamos declarar esta palavra sobre a nossa vida, sobre a nossa casa. Nós vamos declarar a palavra do Senhor. Essa palavra é para ser vivida. Essa palavra é para ser declarada. Essa palavra não é para ficar aberta nas estantes, nas paredes. Não é para ficar como um amuleto em cima das mesas. Essa palavra é para ser vivida, praticada, para que ela possa exercer, ela tem o efeito que ela deve ter na nossa vida. Se nós não andarmos em obediência, não andarmos em comunhão com Deus, essa palavra não tem valor nenhum para nós. Ela é apenas letra, ela não tem poder. Mas se nós estamos no Senhor, uma vida no Senhor, então ela tem efeito, então ela é poderosa para guardar, para fazer com que nós venhamos a nos refugiar no Senhor. Então declare comigo, se você não pode, ouça, esteja em sintonia, esteja ligada no Senhor. A palavra de Deus diz aqui, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Direi do Eterno, do meu Deus, do meu Senhor, Ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha segurança, a minha fortaleza, e nele eu confio e confiarei, porque Ele nos livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Deus nos cobrirá com as suas penas, e debaixo de suas asas estaremos seguros. A sua verdade é escudo e broquel. Não temerei o espanto noturno, nem a seta que voa de dia, nem a peste que anda na escuridão, e nem a mortandade que assola ao meio-dia. 1000 cairão ao meu lado, e 10.000 à minha direita, mas eu e a minha casa não seremos atingidos. Somente com os meus olhos eu olharei e verei a recompensa dos ímpios. Porque tu, ó Senhor, és o meu refúgio,
O Altíssimo é a minha habitação. Nenhum mal nos sucederá, nenhuma praga chegará à nossa tenda, à nossa casa, às nossas vidas, porque o Senhor dará ordem aos seus anjos para nos guardar em todos os nossos caminhos. Eles nos sustentarão nas suas mãos, para que não tropecemos com o nosso pé em pedra. Pisarei o leão e a áspide, calcarei aos pés o filho do leão e a serpente, porque tão encarecidamente eu amo ao Senhor, também Ele me livrará, me colocará no alto retiro, porque eu conheci o teu nome. Eu te invocarei, Senhor, e tu me responderás. Tu estarás comigo na angústia, na tribulação. O Senhor me livrará dela e eu te glorificarei. E o Senhor nos dará dias abundantes e no fim nos mostrará a tua salvação para com as nossas vidas, a nossa alma, em um nome de Jesus, que oramos e clamamos nesta tarde, meu Deus. Amém, Senhor. Amém. Glória ao Senhor. Também queremos agradecer a presença da Maria Borges, Renata Bergamasco, Maria José, Vera Bueno, a Vera Bueno de São Paulo, paz do Senhor, minha irmã Roseli, a Maronita Bezerra também presente. Que Deus possa abençoar-nos nesta tarde, né? Nós vamos falar hoje, minhas irmãs, nós vamos dar continuidade do livro que a Cristina está trabalhando já há alguns dias, aquele livro de 99 perguntas sobre anjos, demônios e batalha espiritual, né? Nós vamos dar continuidade, então, nesses temas. Então, eu separei 4 temas para nós estudarmos hoje. O espírito do medo, o espírito do câncer e outros espíritos do gênero são espíritos demoníacos? Outra pergunta. Satanás pode interceptar as nossas orações? Outro. Fenômenos como falar em línguas, ficar prostrado no espírito e ter convulsão são do diabo? E o último. Como podemos discernir se um acontecimento sobrenatural procede de Deus ou do diabo, né? Então, o Senhor nos dá essa condição de discernirmos estas coisas. Irmãs, a Maria Aparecida Oliveira também está conosco. Seja bem-vinda, irmã, graça e paz. Eu sempre falo, e é todos, né? Quando aprendemos, quando começamos a ter comunhão com Deus, nós precisamos buscar o espírito de discernimento. Se nós não tivermos o espírito de discernimento, tudo isso aqui que nós lemos como tema da nossa lição desta tarde, não vai ter fundamento nenhum. Então, quem nos mostra as coisas, quem nós temos que buscar para nós aprendermos isso aqui, é o Espírito de Deus, é o Espírito Santo de Deus que habita em nós. É Ele que nos revela, é Ele que nos mostra se algo é de Deus ou algo não é de Deus. Mas nós temos aqui, nós vamos trazer acompanhando este livro, sobre algumas coisas. Nós estamos vendo, meus queridos, que nos últimos dias que estamos vivendo agora, e as coisas ainda vão piorar, no sentido espiritual, que o diabo ele tem trabalhado assim de uma forma tremenda para trazer dúvida, para trazer engano, né? Para roubar, matar e destruir, muitas vezes usando pessoas que se dizem de Deus, né? Para poder enganar, para poder infiltrar, né? Heresias, situações, palavras que não vêm de Deus. Por isso que nós temos que estar com os nossos olhos abertos. A palavra de Deus diz aqui nesse texto que nós declaramos aqui, da palavra dele, no Salmo 91, que é um salmo de segurança, que é um salmo que nós declaramos todos os dias, não é só quando nós viemos aqui no culto, todos os dias. Porque se nós não estivermos habitando no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente, nós estamos sujeitos,
a todos os ataques do inimigo. É só no habitar do Senhor que nós podemos ter segurança, que nós podemos estar seguros. Então, nós sabemos a respeito do Espírito Santo de Deus e a respeito do espírito humano, a alma humana, né? E também dos espíritos demoníacos. Eu já quero adiantar que o diabo ele é oportunista, ele é legalista. Então, se a pessoa dá uma brecha, se a pessoa dá uma legalidade para ele, ele vai agir. Porque a Bíblia fala que ele anda ao nosso derredor, como um leão, bramando como um leão, buscando a quem possa tragar. Então, se nós não estivermos no Senhor, se nós não estivermos escondidos no Senhor, nós somos alvo do inimigo. Então, a Bíblia utiliza a palavra espírito, aqui com letra minúscula, para referir-se a outros conceitos, como mente, atitude, influência e estado ou disposição, dependendo do contexto. Por isso que quando nós estudamos a palavra, nós temos que estudar todo o contexto da Bíblia, para sabermos do que se refere aquele contexto, do que está falando. Então, quando a palavra de Deus se refere ao espírito humano, a alma humana, está falando de espírito com letra minúscula, está falando de uma atitude, está falando de uma influência, está falando de um estado ou uma disposição, não de um espírito maligno. Então, esses conceitos, muitas vezes, são misturados em algumas versões da Bíblia, né? E muitas vezes, cristãos ingênuos e alguns pregadores, muitas vezes, que não têm conhecimento, que não têm esse discernimento, eles confundem as pessoas. Por exemplo, quando na palavra de Deus diz aqui em 1 Timóteo 1,7, a palavra de Deus diz, porque Deus não nos deu o espírito de temor, mas de fortaleza, de amor e de moderação. Então, Deus não nos deu o espírito do medo, né? Mas o espírito de força, de fortaleza, de moderação, né, de equilíbrio, de sobriedade e de amor. Então, tudo isso aqui é uma atitude, né? Por exemplo, quando nós falamos que Ele não nos deu espírito do medo, espírito do temor, referindo a medo aqui, não é esse temor que nós temos em relação a Deus, que é um temor de reverência, um temor de respeito, né? Fala que o espírito do temor não é um demônio que é especializado em trazer medo para as vítimas, né? Que está nesse versículo que eu acabei de ler. Não é nenhum demônio. Assim como os espíritos de fortaleza, de amor e de moderação, aqui também não está se referindo a um demônio, né? A palavra espírito nessa passagem refere-se a uma atitude ou disposição. Meus queridos, muitas vezes as pessoas confundem a ação do maligno com a ação das suas próprias atitudes e das suas próprias influências. Então, nós temos que tomar cuidado com aquilo que vemos, com aquilo que ouvimos, com aquilo que entra no nosso coração. Porque isso traz influências do inimigo, muitas vezes. Então, por exemplo, a questão da doença, né? A doença pode sim ser uma atitude demoníaca, espiritual, mas na grande maioria das vezes não. Quando uma pessoa está doente, vamos dar o exemplo de uma depressão. Não significa que é uma atitude do diabo na vida dela. Significa que muitas vezes ela está com problemas nas químicas do seu organismo. Está faltando determinados elementos no seu organismo e ela precisa tomar alguns remédios para ela ficar boa. Mas o inimigo se aproveita muitas vezes dessa debilidade do nosso corpo. O inimigo se aproveita muitas vezes da fraqueza humana. Aí sim ele influencia para as suas coisas ruins. Então nós temos que vigiar nessa parte. Não podemos demonizar todas as coisas, mas também não podemos achar que tudo é natural.
Então, nós temos que ter equilíbrio, nós temos que ter bom senso. Então, por exemplo, quando nós referimos, a palavra de Deus diz, lá em Mateus 5:7, pobre de espírito. Está falando pobre de espírito. Vamos ler o que a palavra de Deus está falando neste versículo, Mateus 5, versículo 3. É um espírito aqui com letra minúscula. Está falando de um espírito humano, da pessoa. Então, a palavra diz assim, em Mateus 5:3. Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. O versículo já começa com a palavra bem-aventurado. O que é bem-aventurado? É feliz. Então, feliz aquele que é pobre de espírito. Então, que se mostra que esse sentimento aqui não é um demônio. Esse espírito que está falando com a letra minúscula aqui não está se referindo a um demônio. Feliz aquela pessoa que é pobre de espírito. O que quer dizer isso? Esse pobre de espírito aqui está dizendo que nós, quando nós reconhecemos que nós não temos qualquer autossuficiência para nada. Quando nós reconhecemos que nós dependemos da vida do Espírito de Deus em nós. Quando nós reconhecemos que o poder e a graça divina nós necessitamos para podermos herdar o reino dos céus. Isso significa pobre de espírito. Reconhecemos a nossa pequenez, a nossa insignificância diante de um Deus todo-poderoso. E reconhecemos que precisamos de Jesus, do sacrifício de Jesus, da ressurreição de Jesus, para que nós possamos ter salvação. É isso que é ser pobre de espírito, é ter essa humildade, esse reconhecimento que nós não somos nada. Não está se referindo a nenhum demônio. Amém? Outra, lá no Salmo 34, no versículo 18, Salmo 34, versículo 18, nós vemos aqui que o salmista, Davi lhe declara assim, Salmo 34, 18. Perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado e salva os contritos de espírito. Espírito aqui está com letra minúscula. Então, está falando do espírito humano, do espírito do homem. Então, o que está se referindo? Espírito oprimido, né? Aquele espírito contrito, que também é a mesma coisa. Não se refere a demônios, mas a uma condição da pessoa de se sentir humilhada, diminuída, se sujeitando ao Senhor, se sujeitando a Deus, se sujeitando à sua palavra, reconhecendo que não é nada nem ninguém para Deus. E contrito? Contrito significa arrependido, pesaroso. Pesaroso pelo quê? Pelo nosso pecado. Nós temos que sentir pesar pelo nosso pecado. Sentir quando nós entristecemos o Espírito Santo de Deus. Sentir quando nós pecamos. Sentir aquele peso, aquela tristeza, aquela angústia por termos ferido o Espírito de Deus, por termos entristecido o Espírito de Deus, né? Ofensas, nos sentir mal quando nós ofendemos o Senhor, ou mesmo quando nós ofendemos alguém. Nós também temos que sentir o peso, nós também temos que sentir arrependimento. Então, isso significa um espírito contrito. É o espírito humano que tem essa sensação, que sente esse sentimento. Em Isaías 61, não precisa abrir, eu vou explicar por aqui, depois você pode ler em casa. Isaías 61, versículo 13, é um texto maravilhoso, que Jesus leu esse texto, falando dele mesmo, né? Que ele seria aquele que queria curar o espírito angustiado, queria trazer vestes de louvor, ao invés de vestes de cinza, de tristeza. Então, a palavra de Deus diz, espírito angustiado, neste versículo. O que é isso? Quando está em agonia, quando está ansioso, né? Nós estamos vivendo num tempo de muita ansiedade, é ou não é?
nós estamos vivendo, nós estamos vendo muita ansiedade nas pessoas. Tem pessoas que estão tomando medicamentos fortíssimos por causa da ansiedade. Pessoas em crises de ansiedade, que precisa chamar SAMU, que precisa ir para hospitais. Tamanha crise, tamanho surto que essas pessoas têm e precisam de tratamento médico. Por quê? Porque é uma debilidade do organismo, é uma falta de componentes no organismo para estabilizar as funções cerebrais. E se a pessoa não for tratada, ela pode ter problemas sérios mentais, ela pode ter problemas sérios físicos. Então, nem sempre é demônio. Nem sempre é demônio. Pessoas que têm muitos traumas, pessoas que passam por situações muito traumáticas, precisam ser tratadas no seu físico, para que elas não fiquem doentes na sua alma. Então, nós vemos que o Espírito de Deus está falando aqui através de Jesus, que a angústia se instala no coração do homem, o homem de uma maneira geral, homem e mulher, porque nós não temos capacidade de entender os limites e por não sabermos esperar as realizações que na realidade são ponderadas por Deus. Nós muitas vezes ficamos preocupados com o futuro e não vivemos o presente. Muitas vezes não esquecemos aquilo que ficou no passado. Ficamos angustiados aqui no presente, pelo futuro, por aquilo que não veio ainda. E nem sabemos se virá, porque o futuro não nos pertence, o futuro pertence a Deus. Então as pessoas ficam ansiosas, as pessoas ficam agoniadas por aquilo que elas pensam que vão viver, ou que ainda nem se chegou, coisas que criam muitas vezes nas suas mentes. E elas ficam, então, angustiadas, elas ficam amarguradas e elas ficam ansiosas a ponto de ficarem doentes. Então, nem sempre é demônio, mas nós sabemos que eles são oportunistas e eles se aproveitam de situações para gerar uma enfermidade, para destruir uma vida, porque a função dele é esta. Então, aqui em Isaías, nesse capítulo 61, versículo 3, a palavra de Deus diz, essa profecia é uma descrição do ministério de Jesus. Quem veio para libertar os cativos foi Jesus. Quem veio para desfazer as obras do diabo foi Jesus. Quem veio para trazer alegria ao nosso coração, quem veio para nos salvar foi Jesus, através do seu sacrifício na cruz. Glória a Deus por isso, porque por meio de Jesus nós temos salvação, por meio de Jesus e através de Jesus nós temos alegria no nosso coração. Alegria não pelo que temos, não pelo que vivemos, não pelo que vemos, mas alegria pelo que cremos e pelo que ainda veremos quando o Senhor nos levar daqui. Alegria daquilo que ainda vamos viver. Isso é alegria verdadeira. Não depende de circunstâncias, não depende do que temos e muito menos do que somos, mas depende de quem cremos, de quem servimos, que é o nosso Deus Todo-Poderoso. Então isso retrata Jesus, né? Que tem como principal alvo as nossas vidas. Nós somos o alvo do amor de Deus através do sacrifício de Jesus. Foi por nós, foi por mim, foi por você que Jesus se entregou para que nós pudéssemos ter salvação, para que nós pudéssemos ter vida eterna e vida abundante. Então, nós temos a oportunidade de um novo viver no Senhor. E nós temos agora, nós vamos para a segunda parte do nosso versículos. Então, eu quero só pontuar que alguns espíritos nem sequer são mencionados nas Escrituras. Mesmo assim, com frequência, ouvimos pessoas expulsando esses demônios, né, que são mais populares, que acham que estão relacionados a enfermidades, a pecados ou hábitos. E realmente existem demônios que estão realmente ligados a isto, sim.
Por quê? Porque pelas atitudes que a pessoa deu, pelas brechas que a pessoa deu, pela influência, ela pode então ser realmente manipulada por espíritos malignos. Mas nem toda enfermidade foi o diabo que colocou na vida da pessoa. Muitas vezes Deus permite uma enfermidade para que essa pessoa se achegue a Ele, para que essa pessoa seja um testemunho, para que outras vidas venham até Cristo. E muitas vezes Deus permite para que nós possamos ver o milagre de Deus nas nossas vidas, né? O Senhor permite muitas vezes para que as pessoas se salvem, para que as pessoas passem a servir ao Senhor, a receber Jesus como Senhor e Salvador. Então, nem toda enfermidade, seja ela câncer, seja ela depressão, seja qual for, é espírito maligno. Amém? Então, nós precisamos entender isto. E no tema 2, Satanás pode interceptar as nossas orações? Então, nós sabemos que o falar em línguas é um ato de adoração a Deus, né? E para nossa edificação pessoal. Então, quando o apóstolo Paulo fala nas cartas aos Coríntios sobre o falar em línguas, isso não quer dizer que Satanás vai interceptar as nossas orações. Muitas vezes ele pode atrapalhar no sentido de, como aqui o comentarista, né, o escritor, eles afirmam que os demônios podem lançar dúvidas ou culpa em nossa mente e pode induzir ao pecado. A minha parte que eu anotei aqui as referências, coisa, simplesmente ela está toda chavuscada, assim, eu não consigo ler. Não consigo ler essa parte. As outras estão normais. Essa aqui não está boa. Mas nós vamos continuar mesmo assim. Quando nós pegamos o livro de Daniel, o profeta, nós vemos que lá ele conta uma história, né, de Gabriel sendo interceptado por um anjo da Pérsia. Vamos voltar lá? E ali conta que atrasou, né, a resposta da oração de Daniel. Isaías, Jeremias. Vamos ler, está depois de Ezequiel, pode pegar a sua Bíblia. Nós vamos ler aqui, Daniel, capítulo 10, versículo 13. Vamos ler aqui o versículo 12. Vamos ler o 12 antes, esse versículo é maravilhoso. A palavra de Deus diz assim: então o Senhor disse a Daniel: não temas, Daniel, porque desde o primeiro dia em que aplicaste o teu coração a compreender e a humilhar-te perante o teu Deus, são ouvidas as tuas palavras, e eu vim por causa das tuas palavras. O 13. Mas o príncipe do reino da Pérsia, que é um demônio, se pôs defronte de mim 21 dias. E eis que Miguel, um dos primeiros príncipes, veio para ajudar-me. E eu fiquei ali com os reis da Pérsia. Agora vim para fazer-te entender o que há de acontecer ao teu povo nos últimos dias, porque a visão ainda era para muitos dias. Então, nós vemos aqui que havia uma batalha, o inimigo tentando interceptar uma resposta de oração a Daniel. Mas nós sabemos, diante da palavra de Deus, que muitas vezes a oração, ela é impedida, Deus não deixa de ouvir nossas orações. Quando nós oramos com fé, quando nós oramos crendo, o Senhor ouve todas as nossas orações. Ele pode não respondê-las imediatamente, né? Mas, quando nós estamos em pecado, muitas vezes as nossas orações, elas têm algum impedimento. Vamos ver o que diz 1 Pedro 3:7, lá no final da Bíblia, pouco antes de Apocalipse. Então, nós vemos que o diabo,
ele pode tentar interceptar muitas vezes, atrapalhar, né, nos distrair, mas ele não pode impedir delas serem ouvidas pelo nosso Deus. Então, a palavra de Deus diz aqui em 1 Pedro 3, no versículo 7, diz assim: igualmente, vós, maridos, coabitai com ela quem? Com a esposa, com entendimento, dando honra à mulher como vaso mais fraco, como sendo vós os seus co-herdeiros da graça da vida, para que não sejam impedidas as vossas orações. Então, existem impedimentos pelo pecado. Se esse marido não está tratando esta mulher como a Bíblia ensina, com entendimento, honrando, né, tratando com amor, se ele é um homem grosseiro, se ele é um homem violento, enfim, toda essa situação que a gente sabe, as orações dele são impedidas. Porque o homem é o sacerdote da casa. A responsabilidade é do homem. Então, a Bíblia fala que ele é co-herdeiro. Ele é herdeiro junto com Jesus da graça. Então, se ele está tratando esta esposa, consequentemente os filhos, mal, né, fora do que a palavra de Deus ordena, então as orações dele podem ser impedidas pela sua atitude de pecado, mas não que ela não seja ouvida. Ela é ouvida por Deus. Então, apesar disso, eles não podem impedir, quer dizer, o diabo, os demônios não podem impedir que Deus ouça as nossas orações dirigidas a ele com fé. Não pode impedir. O diabo, Satanás, os demônios não ouvem as nossas orações feitas no silêncio da nossa mente, porque eles não leem nossos pensamentos, né? Porque Satanás não é onisciente. O único que é onisciente é o nosso Deus. Glória a Deus por isso. Deus sabe o que pensamos, tudo o que acontece em todo o tempo. Não há nada oculto diante de Deus. Agora, o diabo não sabe aquilo que pensamos. Quando nós fazemos uma oração em silêncio, só na nossa mente, ele não tem condições de saber. Os demônios, como eles andam em nosso derredor, pelas nossas atitudes, porque eles são muito espertos, eles são muito inteligentes, eles têm muitas estratégias, porque eles estão nesse mundo há muito tempo, né? Então, eles têm muita estratégia. Então, pelas nossas atitudes, pelas nossas ações e reações, muitas vezes eles sabem o que nós estamos sentindo, muitas vezes o que nós estamos pretendendo fazer, porque eles são astutos, né? Eles são astutos. Então, nós temos que vigiar. A palavra de Deus diz que nós temos que vigiar e orar. Então, nós temos que estar vigilantes com as nossas ações, as nossas reações, porque o inimigo, ele está ao nosso derredor. Então, por isso, ele sabe como agir. Quando nós estamos tristes, né? Um olhar que a pessoa dá por um outro, por exemplo, quando uma pessoa olha para a outra com um olhar de desprezo, né? Ou com inveja. Vocês acham, meus queridos, que o diabo, que os demônios que estão ali não percebem? Eles percebem. Eles percebem, porque eles são muito estrategistas. Então, nós temos que cuidar com aquilo que nós sentimos, aquilo que nós expomos. Por isso que nós temos que estar revestidos da armadura de Deus. Por isso que nós temos que estar com a nossa mente ligada no trono da glória do Senhor, para que nós possamos andar com uma vida em santidade, para que o diabo não venha usar de legalidades ou de influências e atitudes nossas para nos destruir, para nos impedir, muitas vezes, né, de recebermos algo do Senhor para as nossas vidas. Então, ele não ouve todas as nossas orações, ele só ouve aquela que nós falamos, e muito menos ler os nossos pensamentos para interceptar as orações feitas em silêncio. Mesmo que ele pudesse impedir de receber uma resposta, ele não poderia impedir permanentemente. Cedo ou tarde,
toda oração de fé é respondida de acordo com as Escrituras. Vamos ver? Mateus 7. Mateus, pode abrir a sua Bíblia. 7:7. O que o Evangelho de Mateus diz? No versículo, no capítulo 7, Mateus 7, versículos de 7 a 10. Olha o que a palavra de Deus diz aqui. Pela bondade de Deus para conosco. Pedi e dar-se-vos-á. Buscai e encontrareis. Batei e abrir-se-vos-á. Porque aquele que pede, recebe. E o que busca, encontra. E ao que bate, se abre. E qual dentre vós, ó homem, que pedindo-lhe pão, o seu filho lhe dará uma pedra? E pedindo-lhe peixe, lhe dará uma serpente? Eu vou ler até o 12. Se vós, pois, sendo maus, sabeis dar boas coisas aos vossos filhos, quanto mais vosso Pai, que está nos céus, dará bem aos que lhe pedirem? Portanto, tudo o que vós quereis que os homens vos façam, fazei-los também vós, porque esta é a lei e os profetas. Então, aqui está claro que quando nós batemos, quando nós buscamos, quando nós com fé, oramos e pedimos algo que está dentro da vontade de Deus, que está pleno da vontade de Deus, nós recebemos. O Senhor nos dá. E aquilo que o Senhor diz não para nós é livramento. Quando o Senhor diz não, quando nós queremos algo e o Senhor fala não, é livramento para nós. Não é porque Ele é ruim, não é porque Ele é mau, é porque Ele está nos poupando de algo que nos poderá trazer posteriormente sofrimento, angústia, alguma tragédia. Então, nós, muitas vezes, no momento, nós não entendemos. Mas depois, o Senhor, Ele nos mostra através de situações. Às vezes, passa muito tempo de algo que você pediu ao Senhor e o Senhor não te deu. O Senhor falou não. Muitas vezes Ele nem explica, porque Ele é todo poderoso, Ele é soberano, Ele não precisa nos dar explicação. Muitas vezes Ele só fala não. E muitas vezes Ele fala, hoje você não entende, mas amanhã você vai entender. Isso já aconteceu comigo. E na época a gente fica frustrado, muitas vezes você fica triste, porque a nossa mente tão pequena, a nossa visão tão curta das coisas, não faz a gente enxergar lá longe. E daí passa-se tempo. No meu caso, passou anos. E um dia o Senhor me mostrou. E eu entendi o porquê daquele não, daquele livramento lá atrás. E eu dei glória a Deus. Mas eu agradeci tanto a Deus. Falei, obrigada, meu Deus. Porque eu não sei cuidar de mim. Quem sabe cuidar de mim é o Senhor. E o teu não me deu livramento. Então, a gente tem que agradecer ao Senhor. E aí eu entendi o quanto eu teria sido infeliz, o quanto teria sido ruim para mim, se o Senhor me dissesse sim lá atrás. Então, nós temos que ter essa visão, que quando o Senhor nos diz não, Ele está falando aqui, que Ele, como um Deus bondoso, um Pai amoroso, Ele nos dá o melhor, que um pai daqui da terra, que sendo mal, procura dar o melhor para os seus filhos, não é assim? Os pais fazem tudo para dar o melhor para os seus filhos. E Deus, que é muito melhor, que tem um amor muito maior, que entregou Jesus, seu único filho, para morrer em nosso favor. Ele não daria para nós o melhor? Então, quando Ele diz não, é o melhor de Deus para nós. Ele está falando sim para a tua alegria. Ele está falando sim para a tua vida abundante. Ele está falando sim para as bênçãos dEle sobre você e sua casa. Então, não ache que quando o Senhor te diz não, Ele está te punindo por alguma coisa, ou Ele é mau, ou Ele é bom só para o outro. Ah, porque o fulano lá tem, e por que eu não tenho? Então, nós temos que ter essa visão. O não de Deus é livramento e bênção para a minha vida.
E também nós vamos ler 1 João, ainda dentro deste contexto, né, das orações. 1 João 5, nós vamos ler o 14 e o 15. Está lá perto de Apocalipse. 1 João 5, 14 e 15. A palavra de Deus diz assim: e esta é a confiança que temos nele, que se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, ele nos ouve. E se sabemos que nos ouve em tudo o que pedimos, sabemos que alcançamos as petições que lhe fizemos. Então, o Senhor ouve as nossas orações. Essa é a confiança. Quando nós vamos ao Senhor em confiança, nós temos que entender que Ele vai ouvir. Ele pode não responder prontamente. Ele pode não se manifestar prontamente. A nossa ansiedade, muitas vezes, faz com que a gente fique ansioso, agoniado, né? Querendo, muitas vezes, algo que o Senhor não quer para este momento, não quer para agora, é para mais um pouco. A gente fica insistindo, agoniado em alguma coisa que não é para aquele momento. Então, por isso que nós chegamos com confiança ao trono do Senhor. E sabemos que nós vamos pedir, Ele vai nos ouvir. E no tempo dEle, Ele vai nos responder. Amém? Agora, Satanás, os fenômenos com falar em línguas, ficar prostrados no espírito e ter convulsões são do diabo. Então, não há evidências de que o dom de língua, o que é o dom de língua? É falar em línguas desconhecidas, chama glossolalia, né? É o falar em línguas. Ela não cessou nas igrejas, ela só vai cessar quando Jesus voltar, nós vamos estar com Ele. Então, as línguas só cessarão na volta de Cristo. Os cristãos que falam em línguas o fazem com base bíblica. O apóstolo Paulo incumbiu a igreja de Corintos de não falar em línguas. Por quê? Porque havia muita confusão ali. Quando a gente fala em línguas sem interpretação, é para a nossa adoração a Deus, é para a nossa edificação espiritual. Então, vamos abrir a nossa Bíblia, lá em 1 Coríntios 13, quando o apóstolo Paulo, ele fala sobre o falar em língua, né? Ele fala que a suprema excelência é o amor, que não adianta as pessoas fazerem isso ou aquilo, se não tiver amor para com o próximo, né? 1 Coríntios 13, 8 a 13, a palavra de Deus diz assim: a caridade nunca falha. A caridade aqui é no sentido de amor. Então, o amor nunca falha, mas havendo profecias, serão aniquiladas. Havendo línguas, cessarão. Havendo ciência, desaparecerá. Porque em parte conhecemos e em parte profetizamos. Mas quando vier o que é perfeito, então o que o é em parte será aniquilado. Quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, discorria como menino. Mas logo que cheguei a ser homem, acabei com as coisas de menino. Porque agora vemos por espelho em enigma, mas então veremos face a face. Agora conheço em parte, mas então conhecerei como também sou conhecido. Agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor. Estas três, mas a maior destas é o amor. Então, quando as pessoas falam em línguas, quando há algum profeta que vai interpretar, é para a edificação da igreja. Agora, muitas vezes, há uma confusão com as pessoas em relação a isso, né? Então, nós vemos neste texto que nós vimos, que as línguas cessarão quando Jesus voltar. Então, por quê? Porque agora nós conhecemos tudo em parte, mas quando Ele vier e nós formos ter com Ele, nós vamos conhecê-lo como Ele é. Aí cessarão todas essas coisas. Então, os cristãos que falam as línguas, porém um movimento recente, havia alguns movimentos, na época que
esse escritor escreveu os livros, esses movimentos pentecostalistas, avivalistas por aí, que eles tinham esse costume, tinha uns que chamavam riso santo, relatando pessoas rindo no espírito, ficando prostradas no espírito, quer dizer, desmaiando, tendo convulsões, rugindo e tendo outros tipos de atitudes incomuns. Essas atividades não têm nenhum fundamento nas Escrituras. Cabe aqui perguntar, será que essas manifestações corporais são do diabo? Então, ele escreveu, este mesmo autor deste livro aqui, ele escreveu um outro livro discernindo essas várias manifestações corporais que as pessoas têm nesses eventos, né, nessas grandes avivamentos que houve, principalmente no século XX, né, pelo mundo afora. Então, ele descobriu que esses fenômenos apareciam com muita frequência nos grandes avivamentos do passado, lá do século XX. Então, houve um primeiro e um segundo grande despertamento, em que as pessoas e os participantes, eles riam muito, eles balbuciavam, eles desmaiavam, eles pulavam, né? E ele também apresentou, isso no século XX, fenômenos semelhantes. Mas Jonathan Edwards, John Wesley, Charles Finney, que foram os pais da igreja, que foram homens mesmo de Deus nesta terra, né? Eles criticavam esses fenômenos físicos, falando que eram exagerados, mas jamais deram a entender que procediam do diabo. Na verdade, muitas vezes afirmavam que as pessoas estavam sendo tocadas por Deus. Então, o que é aquilo? Juntava o toque de Deus do espiritual com o físico, com o espírito humano. Então, as pessoas ficavam tão felizes por serem tocadas por Deus. O espírito humano, a alma humana, ficava tão feliz nessas manifestações que elas, então, tinham esses comportamentos exagerados. De rir muito, de muitas vezes chorar de alegria, né? De balbuciar, muitas vezes desmaiar, pela presença de Deus, pelo toque de Deus. Isso jamais é uma sensação maligna. Então, é isso que ele está querendo dizer aqui. Havia, assim, uma bagunça, havia, assim, uma atitude, assim, muito bagunçada nesses eventos, pelo toque, pela reação das pessoas ao toque de Deus, ao manifestar de Deus nesses lugares. Então, as pessoas ficavam muito felizes, né? E em todo avivamento genuíno, haverá manifestações procedentes de Deus, da carne e do diabo. Está vendo por que a gente tem que ter o espírito de discernimento? Porque nesses avivamentos vai ter manifestação de Deus. O diabo vai se aproveitar de algumas pessoas que estão ali na carne, e vai também ter manifestações carnais, como nós já vimos, já tivemos. E vai ter também manifestações diabólicas. Pessoas que poderão ficar possuídas pelo diabo, manifestar o diabo, né? E nessas reuniões, nesse avivamento. Então, a gente tem que ter esse discernimento, tem que ter essa sabedoria para entendermos o que é de Deus, a manifestação da carne ou do diabo. Então, depois de examinar as Escrituras e os avivamentos anteriores, esse autor chegou à conclusão de que a maior parte das manifestações associadas a este avivamento são reações humanas prejudiciais e exageradas ao sentimento da presença do Espírito Santo. Então, elas exageram no sentimento quando elas sentem a presença de Deus, né? Alguns cultos esses cultos de bênção, de denominações pentecostais carismáticas, podem tornar-se uma grande desordem, mas isso não significa que procedam do diabo. Paulo exortou os coríntios carismáticos a ter ordem no culto. Vamos ler? 1 Coríntios 14, 26. Está bem na frente aí. Então, Paulo, porque estava acontecendo muita desordem nas igrejas, estavam havendo
muita bagunça, né? Então, ele orienta aqui, 1 Coríntios 14, 26, 33 e 40. Então, vamos ler 1 Coríntios 14, 26. A palavra de Deus diz assim: que fareis, pois, irmãos? Ele está falando da necessidade de ordem no culto. Quando vos ajunteis, cada um de vós tem salmo, tem doutrina, tem revelação, tem língua, tem interpretação. Faça-se tudo para edificação. Não é todo mundo falar ao mesmo tempo, não é todo mundo gritar ao mesmo tempo, não é todo mundo, entende? Então, tudo tem que ser com ordem, cada coisa no seu momento, na sua vez. E se alguém falar em língua estranha, faça-se isso por 2, ou quando muito 3, e por sua vez haja intérprete. Se não haver intérprete, esteja calado na igreja e fale-se consigo mesmo e com Deus. Por quê? Porque o falar em línguas, sem a interpretação, causa confusão, porque as pessoas não entendem. Fica uma coisa solta, ninguém está entendendo nada. Então, quando eu falo em língua sem interpretação, para mim, é para minha edificação, para minha comunhão e adoração a Deus. Agora, quando eu estou falando em língua, alguém interpreta, é para os irmãos serem edificados, é para a igreja. Às vezes o Senhor está trazendo um recado para a igreja. Então, tudo tem que ser com ordem, tudo tem que ser no seu momento, no seu tempo. Continuando. Então, eles ainda consideravam cristãos e criam que o Espírito com letra maiúscula, o Espírito de Deus, se manifestavam naquela congregação, mesmo diante da desordem. Eles criam que eles se manifestavam. Depois você pode ler aí, 1 Coríntios 1, de 1 a 9, 3, 16, 6, 19 a 20 e 12, 13. O diabo, meus queridos, está perdendo muitos incrédulos, está perdendo muitos cristãos mornos. Por isso que nesses dias nós temos que ser fervorosos no Senhor. Porque se nós formos mornos, o Senhor vai vomitar da sua boca. Então, esses cristãos mornos que eles não têm firmeza no Evangelho, eles não têm profundidade no Evangelho, na palavra, não têm uma vida de intimidade com Deus, o diabo está arrebanhando muitas vezes. Então, isso nós podemos acreditar que seja a forma, né, dele agir. E é verdade que esses movimentos fizeram uma séria mudança para a evangelização dos perdidos. Muitas pessoas se converteram, muitas pessoas vieram a Cristo, muitas pessoas tiveram um reencontro com o Senhor nesses movimentos. Então, muitas vezes tinha bagunça, tinha desordem, mas tinha também o mover de Deus. Então, não podemos generalizar que tudo é do diabo, né? Muitas vezes ele se aproveita sim, mas nem tudo é do diabo. Então, todas as experiências, né, do passado encontraram semelhanças hoje nesses movimentos, até o bom, o ruim e o bizarro. Em todo caso, esse movimento não pode ser considerado uma falsificação. Por quê? Porque muitas pessoas se converteram, muitas pessoas tiveram acesso ao Evangelho, tiveram acesso a Jesus para terem suas vidas salvas através desses movimentos. Hoje já está menos, né? Mas nós temos que estar vigilantes para os falsos profetas deste tempo, para as heresias que estão sendo lançadas em muitas igrejas aí fora, com proposta só de bênçãos, só do que é bom, né? E deixando o Evangelho. Nós temos que conhecer a palavra de Deus. Quando nós conhecemos a palavra de Deus, nós somos mais difíceis de ser enganados, do inimigo colocar dúvida na nossa mente. Então, nós temos que cuidar com aquilo que ouvimos, né? Nós temos que ter o filtro do Espírito Santo nos nossos ouvidos, para que a gente não venha trazer para o nosso coração heresias,
coisas falsas do diabo, enganação do diabo, porque a Bíblia diz que ele é tão falso que ele pode se transformar num anjo de luz. Então nós temos que cuidar nesse tempo que vivemos, conhecendo o Senhor, conhecendo a Bíblia. Aqui, meus queridos, está a fonte de revelação. Aqui está toda a profecia. É aqui que nós temos que buscar. Não é no fulano, não é no Beltrano, não é no que correr na irmã para orar. Claro que é bênção, sim, nós precisamos dessa comunhão com os outros. Mas toda fonte de revelação é a palavra de Deus. Nós temos que conhecer a Deus, conhecer ao Senhor, aquilo que Ele se deixa revelar a nós, né? E por fim, como que nós podemos discernir se um acontecimento sobrenatural procede de Deus ou do diabo, né? Então, como nós já falamos, nós precisamos ter discernimento, espírito de discernimento, espírito de Deus, que nos dá o discernimento, né? Então, Jesus e seus seguidores não foram os únicos a operar sinais e maravilhas na Bíblia. Janes e Jambres, né? Aqueles magos lá do Egito, quando Moisés foi ter com o faraó, né? Levou a sua vara se transformou em serpente, né? Mostrando ali o poder de Deus. E esses magos foram e fizeram a mesma coisa. A vara deles também se transformaram em serpentes, né? E Deus operou por intermédio de Moisés. E o Senhor provou ser mais poderoso que os magos do Egito. Isso está lá em Êxodo 7, 11 a 12 e 22, 8, 7. E a Bíblia prediz que nos últimos dias, falsos profetas realizarão incríveis sinais e maravilhas que levarão muitos a se desviar. Vamos ver o que a Bíblia diz em Apocalipse 13. Nós já estamos terminando, viu, meus amados? Apocalipse 13. Nós temos que olhar a palavra de Deus, nós temos que conhecer a palavra revelada do Senhor, para nós podermos entender o manifestar de Deus e que nós possamos também entender quando não é de Deus, né? Então, Apocalipse 13, o versículo 11. Mas eu vou ler 13. Apocalipse 13, versículo 11, a palavra diz assim: E vi subir da terra outra besta, e tinha 2 chifres semelhantes aos de um cordeiro, e falava como o dragão. Então, ele viu uma besta, tinha 2 chifres semelhantes aos de cordeiro. Mas não era de cordeiro, porque aqui está falando de Satanás, né? Está falando da besta que subiu da terra. E ele falava como o dragão. Tinha um aspecto de uma ovelha, de um cordeiro, mas a sua voz revelava quem ele era. Ele é o dragão, o Satanás. Então, nós estamos vendo que nesses últimos dias, o diabo, travestido, né? Muitas vezes de anjo de luz, ele está enganando as pessoas. Ele está levando as pessoas a achar que está servindo a Deus, está servindo a Ele. Por isso que nós precisamos ter comunhão com Deus, através da palavra, através da leitura da palavra, através da oração, através dos cultos, porque isso nos vai criando relacionamento com Deus. E quando nós temos relacionamento com Deus, nós conhecemos o Senhor, nós conhecemos a voz, e nós vamos entender quando não é o Senhor que fala conosco. Né? Quando a gente recebe uma ligação de uma pessoa que a gente tem intimidade, a gente já sabe na hora, não precisa lá falar quem que ela é, né? A gente já sabe na hora. Não precisa a pessoa se identificar. E assim tem que ser com o Senhor, para a gente não ouvir os cochichos de Satanás no nosso ouvido, para que nós não venhamos a ser enganados por ele. E a Bíblia também fala que o propósito dessas atividades demoníacas é enganar as pessoas e afastá-las do reino de Deus. 2 Tessalonicenses 2, vamos voltar lá um pouquinho. 2 Tessalonicenses 2, 9 a 12. É importante nós aprendermos isso, meus queridos,
porque nós estamos vivendo nos dias maus, nos dias que o diabo tem trabalhado acerradamente. Nós estamos vivendo uma batalha espiritual nessa terra. Então nós temos que conhecer quem é o nosso inimigo. Nós temos que conhecer o nosso Senhor e conhecer as artimanhas do nosso inimigo, para que a gente possa resisti-lo. Então a palavra de Deus diz em 2 Tessalonicenses 2, do versículo 9 ao 12, diz assim: e esse, cuja vinda é segundo a eficácia de Satanás, com todo poder e sinais e prodígios de mentira, e com todo engano da injustiça para os que perecem, porque não receberam o amor da verdade para se salvarem. E por isso, Deus lhe enviará a operação do erro, para que creiam a mentira, para que sejam julgados todos os que não creram a verdade. Antes tiveram prazer na iniquidade. Olha a palavra de rodapé da minha Bíblia aqui, eu achei muito oportuna, porque o que é o amor da verdade, né? O amor da palavra de Deus, o amor às coisas de Deus, o amor ao conhecer a verdade. A única forma de nós sermos libertos é através da verdade. Então, olha só, desde o início da criação, o ponto principal no relacionamento entre o homem e Deus tem sido ou a rejeição da palavra e da verdade de Deus pelo homem, ou o seu amor por ela. Então eu tenho livre-arbítrio. Existem dois caminhos. Ou eu estou no caminho do Senhor, ou está no caminho do inimigo. Se eu tenho amor à palavra, se eu tenho amor às coisas de Deus, se eu procuro esse amor e essa verdade cada vez mais, eu estou num relacionamento com Deus. Agora, quando a pessoa rejeita este amor, rejeita essa verdade, se mantém na iniquidade, então este é o que a Bíblia está falando aqui, que eles vão perecer, porque eles amam a iniquidade, eles aceitam, né, esse engano de Satanás. Então a palavra de Deus diz aqui, e este assunto está muito decisivo nestes dias que estamos vivendo. Somente se salvarão aqueles que pela sua fé em Cristo tiveram fervente e sincero amor à verdade, e que creiam na palavra de Deus e rejeitem toda nova revelação ou doutrina que conflite com a verdade divina. Então, por isso que nós temos que conhecer a palavra, porque tudo aquilo que vem a nós, que conflita com a verdade revelada aqui, nós temos que rejeitar. Seja ela através de palavras, seja ela através do que lemos, nós temos que vigiar, para que nós não venhamos a ser enganados, porque o diabo é ardiloso, ele é muito ardiloso, ele é muito esperto. Nós temos que vigiar. Então, nesses dias que estamos vivendo, são dias difíceis, de guerra, de batalha. Então, a pergunta para se fazer, para saber se um acontecimento sobrenatural procede de Deus ou do diabo é: esse acontecimento está conduzindo as pessoas ao reino de Deus? Está conduzindo as pessoas a ter fome de Deus? A ler a Bíblia, a orar? Está conduzindo as pessoas a ter uma mudança de vida, uma mudança de caráter, uma mudança de personalidade? Ou não? Ou o reino das trevas? Se esse efeito sobrenatural está atraindo as pessoas para o ocultismo, para a idolatria, para o pecado ou para as doutrinas heréticas, então aí há demônios por trás desses eventos, dessas heresias. Então é isso que nos faz discernir qual é o fruto que está gerando de tudo isso, do que eu tenho visto e ouvido. O que eu tenho ouvido tem edificado a minha vida, tem edificado a minha família. Eu tenho buscado ouvir a palavra, eu tenho buscado aquilo que é revelação da palavra de Deus. Eu tenho buscado ter um relacionamento com Deus. Então, o comportamento das pessoas, pelos frutos nós conhecemos.
Agora, se um evento, se uma manifestação está levando as pessoas à idolatria, né, ao ocultismo, que vai ser um dos temas que vão ser apresentados aqui posteriormente, né, estão levando as pessoas a práticas completamente fora da palavra de Deus, então aquela manifestação é maligna, é demoníaca. Então é isso que nós temos que perceber, né, nesses dias. Então, se o milagre leva alguém a aceitar o Evangelho de Cristo, a desejar adotar atitudes piedosas como oração, leitura da Bíblia, comunhão, alcançar as outras pessoas necessitadas e boas obras que glorifiquem a Deus, então nós cremos que este milagre é atribuído a Deus através das manifestações que as pessoas buscam a Deus. Agora, caso contrário, então o caminho não é o do Senhor. Meus queridos, nosso padrão de verdade sempre será a infalível palavra de Deus. Não tem outra verdade. A verdade está aqui, absoluta. Então é através daqui que eu tenho que buscar conhecer o Senhor, a revelação dele para a minha vida, né, para a sua vida. Então nós temos que, é importante nós buscarmos através da leitura da palavra, através da comunhão, dos cultos, né, para que nós possamos aprender. Que Deus possa te abençoar nesta tarde, que o Espírito de Deus possa revelar ao seu coração a sua palavra, trazer para você o conhecimento do Senhor, né? Que os 7 Espíritos que estão em Isaías 11, Espíritos de Deus, do caráter de Deus, possam ser trazidos, derramados sobre a nossa vida de uma forma copiosa, para que a gente consiga ser um instrumento de Deus nessa terra, para que nós possamos ser conhecidos aqui e aonde pisarmos a planta dos nossos pés, como povo de Deus, como igreja santa do Senhor, né? Olhar para mim e para você e dizer: ali vai um servo de Deus, ali vai uma mulher de Deus, ali vai um homem de Deus. É assim que nós temos que ser, através da nossa comunhão com Ele, através da nossa busca de conhecer ao Senhor. É maravilhoso a gente conhecer ao Senhor, saber que Ele se deixa revelar, né? E Ele tem prazer em nos ensinar, Ele tem prazer em nos ter aos seus pés. Muitas vezes sem entender nada. Não importa, meu querido. Vá ao Senhor. Você não precisa entender. Vá ao Senhor. Ele vai trazer a você o entendimento. Ele vai trazer a você através da sua palavra, através do pastor, através das mensagens. Ele vai te trazer o entendimento. Você vai ler a palavra, muitas vezes você não vai entender naquele momento. Aí uma outra vez você vai voltar lá e vai ler e fala: nossa, eu entendi isso aqui. Como que eu lia isso aqui e não entendia? Isso é o Espírito de Deus trazendo a você a palavra revelada. Amém? Que o Senhor possa completar no seu coração essa palavra, com aquela palavra rema que vem do trono dele sobre você. Que Deus abençoe o seu lar, a sua casa. Nós vamos estar agora orando para finalizar o nosso culto aqui, que o Senhor possa ter recebido as nossas vidas, possa ter recebido este culto em adoração a Ele. Agora a nossa irmã Elizabeth vai estar orando para finalizar a nossa reunião. Que Deus abençoe você e o seu lar poderosamente. Senhor, nosso Deus e o nosso Pai, Amém. Nós te louvamos, Senhor, nós te adoramos, nós te agradecemos, ó Pai, por esta oportunidade que o Senhor nos dá de estar aqui, Senhor, buscando da Tua Palavra, fortalecendo na Tua Palavra, assim como nós lemos, que fortalecei-nos, Senhor, e na força do Seu poder. Glória a Deus. Pai, nós te louvamos e te agradecemos pela vida da irmã Andréia, que se dispôs, que deixou, né, se disponibilizou de ser um canal de bênção nas nossas vidas nesta tarde. Nós te louvamos, Senhor, por cada participante, por cada pessoa que está aí conosco, que está conosco, que vai ouvir e que a palavra do Senhor, que é viva, que é eficaz, que seja feita
a tua vontade, aquilo que lhe apraz, Pai. Sim, Senhor. Pai, diante de ti, nós queremos colocar o pedido de oração da irmã que pediu aí, da pessoa que pediu aí pela vida do parente que está com Covid. Nós te pedimos, Espírito Santo de Deus, vai de encontro com esta vida, assopra sobre os pulmões dessa pessoa, em nome de Jesus, traz vida, Pai, em nome de Jesus, nós colocamos, Pai, esta vida na Tua presença, e que o Senhor que conhece, e que a vontade do Senhor é que é boa, que é perfeita e que é agradável, seja feita nesta vida para a glória do Teu santo nome. Nós também te apresentamos, Senhor, todos aqueles que estão enfermos, aqueles que estão enfermos nos hospitais, aqueles que estão enfermos na alma, na mente, no Espírito, Senhor. Alcança essa vida, Espírito Santo. Assim como o Senhor deu a Ezequiel para profetizar naquele vale e pediu que o Espírito assoprasse naquele lugar. Nós pedimos, Espírito de Deus, assopra sobre essas vidas, trazendo vida, vida em abundância, trazendo vida de Deus. Nós também queremos colocar diante de Ti, Pai, os jovens, as crianças, os adolescentes, Senhor. A palavra do Senhor diz que Jesus veio para desfazer a obra do maligno. Em nome de Jesus, desfaz toda a obra, toda investida de Satanás na vida dos jovens, das crianças, dos adolescentes. Pai, em nome de Jesus, que venha trazer o conhecimento, que a mente venha a ser liberta. A palavra do Senhor diz que o Deus deste século está cegando o entendimento para que o povo não venha acreditar, para que o povo não venha receber o Teu Evangelho. Pai, em nome de Jesus, que seja bloqueada toda ação maligna na mente. Em nome de Jesus, nós queremos colocar a família enlutada, a família dessa adolescente, Senhor, que foi ceifada esta vida, Pai. Em nome de Jesus, Espírito Santo de Deus, consola esta família. Em nome de Jesus, Pai. Em nome de Jesus, e alcança, Senhor, que seja repreendido todo espírito de suicídio, todo espírito de morte, tudo aquilo que o inimigo está querendo matar, roubar e destruir, que seja anulado. Em nome de Jesus. Jó diz que eu bem sei que nenhuma das tuas vontades pode ser frustrada. Que nenhuma das tuas vontades pode ser frustrada, Pai, nesta vida, nesta casa, nesta família, neste jovem, nesta criança, nesse adolescente, em nome de Jesus. Nós queremos colocar diante de Ti a primeira igreja batista aqui em Alto Taquari. Nós queremos colocar os nossos pastores, a nossa liderança. Nós queremos Te apresentar cada ministério. Em nome de Jesus, vai de encontro, Senhor. Sustenta cada um, que a Tua direção, que o discernimento, que o conhecimento, que a sabedoria. Em nome de Jesus, que esteja, Pai, a cada dia, fortalecendo a cada um para a glória do Teu santo nome. Em nome de Jesus, nós Te apresentamos a nossa cidade, as autoridades da nossa cidade, Pai, alcança cada um. Que seja cancelado toda mentira, todo engano, toda corrupção, tudo aquilo que não for do Senhor, Pai, em nome de Jesus. Assim também nós Te apresentamos a nossa nação brasileira. Oh, Pai, tem misericórdia, Senhor. Tem misericórdia da nossa nação. Vai de encontro, Senhor, com o presidente. Vai de encontro, Senhor, com os poderes legislativo, executivo, judiciário. Em nome de Jesus, que tudo aquilo que não for do Senhor, que tudo aquilo que não provém do Senhor, que seja desfeito. Em nome de Jesus, nós Te louvamos, nós Te agradecemos por tudo que o Senhor tem feito, pelos livramentos, por tudo que o Senhor tem guardado, por tudo que o Senhor tem, Pai, nos proporcionado nesse tempo tão difícil. Nós só temos motivo de Te agradecer por cada detalhe que o Senhor tem feito, em nome de Jesus. Nós também queremos colocar as nações. Vai de encontro também, Senhor, por aqueles pelos missionários que estão na obra. Vai de encontro, Senhor, pelas nações perseguidas, aquelas nações que perseguem, Pai, que seja alcançada também. Te apresentamos Jerusalém, Israel, que haja paz, a paz de Deus, essa paz que excede todo entendimento, que venha estar em nossos corações, que venha guardar a nossa mente em Cristo Jesus. Em nome de Jesus, nós oramos e agradecemos por tudo. Amém. Amém. Te agradecemos pela sua presença aí. Tenha um final de semana abençoado. Em nome de Jesus.